No vídeo de hoje eu listei 5 carros usados que têm um baita custo-benefício. São bem completos, bonitos, confortáveis e não tão caros. Todos esses carros ficam na faixa dos R$25 mil, valem muito a pena. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Citroën C4 Hatch, que nesta faixa de preço considero uma das melhores opções, se não a melhor. Apesar de ser um carro que tem uma má fama pelos problemas que ele pode apresentar, se pegar a versão certa, é um carro muito confiável. Eu indico sempre buscar pelos 1.6 ou os 2.0 com câmbio manual. Os automáticos que têm um câmbio L4 não são muito confiáveis, e para um carro que já tem 12 anos de uso, pode ser um pouco mais difícil achar um em bom estado. Nesta faixa dos R$25 mil se encontra a versão GLX 1.6. Apesar de ser uma versão intermediária ou de entrada, esse carro é muito completo e sempre se destacou por isso. Ele tem alguns equipamentos como ABS, duplo airbag, Isofix, ar-condicionado, piloto automático, entre outros equipamentos que não são tão comuns nessa faixa de preço. Além disso, é um carro bem imponente, tem um design atual. A versão GLX que eu separei usa o motor 1.6, que já é bem popular em vários outros carros da Citroën e Peugeot. É um motor flex que gera 113 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,5 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. Seu câmbio é manual de 5 marchas. O C4 faz de 0 a 100 km por hora em 12,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Ele não tem um desempenho de surpreender ou tão bom quanto o do 2.0, mas para uma pessoa que não foca muito nisso, vale a pena. Ele também se sai bem dentro da cidade, até pelo consumo que é relativamente bom. Na cidade ele faz uma média de 6,8 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 10 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Um Citroën C4 1.6 2010 tem preço médio entre R$24 e R$28 mil. A versão 2.0 manual que eu indico também já fica na casa a partir dos R$30 mil. Vale muito a pena, já que você vai ter um desempenho a mais sem ter um gasto maior em combustível, mas a manutenção é sim um pouco mais cara. No geral, vai depender um pouco do seu uso e de quanto você pode gastar. Outro carro bem interessante nessa faixa de preço é o Chevrolet Vectra. Esse carro aqui é mais conhecido, fácil e barato de manter. É uma alternativa para quem quer um sedã, já que ele se sai muito bem. O porta-malas dele tem quase 530 litros e o seu espaço interno leva 5 passageiros tranquilamente. Além disso, é um carro muito confortável. Para mim, entre os médios, é o carro mais confortável em relação à suspensão, talvez até um pouco mais que o Corolla. E até hoje, mesmo sendo um carro que foi lançado em 2006, ele tem um visual bem bonito e que mesmo hoje em dia não está cansado. A versão que eu separei é a Elegance com câmbio manual. É um carro muito completo e entrega quase tudo de série, exceto o ABS, airbags frontais e laterais, piloto automático e o limpador com acionamento automático. Itens que no C4 são de série. Bom, pelo menos ele tem como opcional, então você tem que ficar garimpando no mercado de usados para achar um modelo que tenha esse opcional, caso isso te agrade. Em mecânica ele tem uma bem popular e que já é bem conhecida por ser muito robusta e confiável. Também tem um custo de manutenção muito baixo. O motor que ele usa é um GM Família de segunda geração, é flex e gera 127,6 cavalos com álcool e 121 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 19,6 kg de torque com álcool e 18,3 kg de torque com gasolina a 2.600 RPM. Seu câmbio é manual de 5 marchas. O Vectra tem um desempenho ok considerando a sua época. Não é nada absurdo, mas para o dia a dia, em um uso normal, é bom. Já o seu consumo é um pouco puxado, então leve em consideração isso. Na cidade com álcool, ele faz uma média de 6,1 km por litro com álcool e 7,7 km por litro com gasolina.
Já na estrada, essa média passa para 9,1 km por litro com álcool e 11,1 km por litro com gasolina. Um Vectra Elegance 2.0 manual 2006 tem preço médio entre 24 e 28 mil reais. O Renault Symbol está aparecendo novamente por aqui no canal porque realmente é um carro muito bom dentro da proposta dele. Ele é um Clio sedã um pouco melhorado. Isso significa que você vai levar mais espaço interno, um porta-malas bem grande e bons equipamentos, só que uma mecânica mais simples e barata. Até agora é o carro mais fácil de manter. Aqui no Brasil esse carro não fez muito sucesso, até por falta de marketing da própria Renault na época. Mas é um bom carro e vale muito a pena. Hoje, na faixa dos 25 mil reais, entre os carros populares, você leva para casa um Celta, Palio, que entrega muito menos. Às vezes acaba sendo mais interessante fugir das opções mais buscadas. Ele tem 4 versões, eu acabo indicando sempre a versão topo de linha Privilege, que tem todos os equipamentos de série. É um carro já bem completinho. A sua mecânica é bem simples e o seu motor é o K4M popular na Renault. Ele é flex e gera até 115 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16 kg de torque com álcool e 15,2 kg de torque com gasolina abaixo dos 3.750 RPM. O seu câmbio é um manual de 5 marchas. Apesar de Symbol ter um motor pequeno, lembre-se que ele é um carro compacto e é muito leve. Ele pesa pouco mais de 1.000 kg. Isso dá uma potência bem legal para ele no dia a dia. Assim como seu consumo, que também é muito bom. Ele faz em média dentro da cidade com álcool 7,5 km por litro, já com gasolina 10,8 km por litro. Já essa média na estrada passa para 8,4 km por litro com álcool e 12,8 km por litro com gasolina. A mecânica do Symbol é muito simples, fácil e barata de manter. Qualquer lugar que você for, você vai achar peças com preço muito acessível. Às vezes peças de acabamento vai ser um pouco mais complicado de achar, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Pelo preço que ele custa, na faixa dos 25 mil reais, o modelo 2010, eu acho um baita carro dentro da proposta. O Fiat Linea, assim como o C4, ficou queimado em nosso mercado, mas se pegar a versão certa, é um bom carro. Apesar dele ser um carro médio, ele na verdade é derivado do Punto, que é um carro compacto, por isso eu considero ele mais um carro compacto premium, assim como o New Fiesta City, por exemplo, do que um carro médio como o Bravo. Eu acho esse carro muito mais interessante do que um Siena, que muitas das vezes custa o mesmo e tem um espaço interno menor, menos equipamentos e menos conforto. O Linea tem várias versões, a que eu indico é sempre com motor 1.8 e-torque e câmbio manual, seja na versão LX ou HLX. Lembrando que 1.8 chegou em 2011, anteriormente era 1.9. Falando nisso, o motor que ele usa é 1.8 e-torque, o mesmo usado no Bravo. Ele é flex e gera 132 cavalos com álcool e 130 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 18,9 kg de torque com álcool e 18,4 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. O seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 193 km por hora. O seu consumo realmente é um pouco puxado. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,6 km por litro com álcool e 9,8 km por litro com gasolina. Na rodovia essa média passa para 8,2 km por litro com álcool e 11,8 km por litro com gasolina. O Fiat Linea 2011 se encontra entre 20 e 25 mil reais. Aqui na minha região, se garimpar, dá para achar até por menos. É um carro que tem uma revenda bem ruim, por isso o pessoal coloca o preço lá embaixo. Mas também, nesta lista eu considero o carro mais difícil de achar em bom estado, até mesmo que o C4. O Linea é um carro que muitas das vezes quando você pesquisar, você vai ver várias opções que não estão em bom estado de conservação. Por isso, pesquise bastante e procure um carro que esteja bem conservado. O Ford Fiesta MK6 também é uma excelente escolha nesta faixa de preço. É um carro muito completo, tem um bom espaço interno e é muito confiável. Ele tem aquele problema no sistema de arrefecimento, mas nada que não faça valer a pena esse carro. Só fazer uma revisão em todo o sistema e sempre ficar de olho.
A versão que eu coloquei na lista é mais nova, de 2008 mais ou menos, que já tem motor flex. Dependendo, se garimpar, dá para achar as versões de 2011 que recebeu um facelift e algumas mudanças, mas a mecânica é exatamente a mesma. O Fiesta tem várias versões, e o mais interessante é sempre pegar as versões intermediárias para cima, e até mesmo a versão topo de linha. Só que essa versão topo de linha tem alguns equipamentos legais para a época, como ABS e Doppler airbag. O bom é garimpar bastante para tentar achar a versão topo de linha, já que normalmente ela tem o preço das versões de entrada. E um detalhe que eu sempre gosto de comentar é que eu não indico comprar um modelo 1.0. Além dele ser manco, ele não anda muito bem, ele é beberrão. Faz a mesma média de consumo do 1.6, só que 1.6 anda bem mais. Dependendo se saber tocar, 1.6 até faz um consumo melhor que 1.0. A mecânica do Fiesta é bem simples e muito robusta, é um tanque de guerra. O seu motor é 1.6 E-TEC Rocan, que a partir de 2006 virou flex. Esse motor gera 111 cavalos com álcool e 105 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. O seu câmbio é manual de 5 marchas. Seu 0 a 100 fica na casa dos 11,7 segundos e a sua velocidade máxima é de 180 km por hora. Ele tem um desempenho muito bom e se sai melhor na cidade. Já o seu consumo poderia ser melhor para a categoria dele. Na cidade, ele faz uma média de 6,4 km por litro com álcool e 8,1 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 10,4 km por litro com álcool e 12,9 km por litro com gasolina. A mecânica do Fiesta é bem robusta, tendo que ficar mais de olho em todo o sistema de arrefecimento, pois tem problemas recorrentes, é algo crônico. Então, assim que comprar um, é interessante fazer uma revisão completa. E se ficar atento a esse detalhe, é um carro que vai durar muito. Ford Fiesta 1.6 de 2008 está na média entre 15 e 20 mil reais. Uma alternativa ao Fiesta é o Focus de primeira geração. Um 2006 1.6 já fica nessa faixa de preço. É um carro maior, tem um melhor acabamento e é mais equipado. É um carro médio e é melhor em quase tudo. A manutenção em relação ao motor é praticamente a mesma. A suspensão, pelo Focus ter uma superior, a Multilink vai ser um pouco mais caro manter. Mas vale a pena ter um gasto a mais, já que você vai ter um carro melhor e mais construído. E para quem pode gastar um pouco mais em relação a custo de manutenção, pode até mesmo pular para um 2.0, que tem praticamente o mesmo preço. O guia principalmente vai ter muito mais equipamentos como ar-condicionado digital, teto solar, bancos em couro, comando de som no volante, computador de bordo e vários outros equipamentos. Então vale muito a pena você dar uma olhada no Focus. Talvez valha mais a pena, mas vai depender do seu uso. Deixe aí nos comentários se você levaria o Focus ou Fiesta para casa. Para fechar a lista, eu separei o Citroën C3 R-Cross, que eu acho um bom custo-benefício. Algumas listas anteriores eu também coloquei esse carro, eu acho que esse carro deve ser um pouco mais comentado, já que ele tem um bom custo-benefício, mas muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito com a marca Citroën, mas é um bom carro. Esse carro talvez seja um pouco mais caro do que em relação aos outros do vídeo. A faixa de preço dele sobe um pouco. Esse carro dá para encontrar entre 25 e 28 mil reais até uns 33 mil. Ele tem 3 versões, a GL, GLX e Exclusive. Procure sempre pela versão Exclusive, que tem o mesmo preço das versões anteriores, mas entrega equipamentos mais legais como ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, bancos em couro, vidros, travas e retrovisores elétricos. Ele tinha alguns opcionais bem legais também, como o GPS, algo inédito nessa categoria, além de até mesmo os airbags laterais. A mecânica dele é compartilhada com alguns outros carros da Citroën e Peugeot. Isso é legal porque acaba diminuindo o custo de manutenção e aumentando a facilidade para achar peças. Esse motor é o mesmo comentado no Citroën C4. Ele é um 1.6 flex que gera 113 cavalos com álcool, 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,5 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. Seu câmbio é manual de 5 marchas. Só que esse carro é um pouco pesado e por isso ele tem um desempenho um pouco pior até mesmo que o C4, que é um carro médio. Então se você espera um pouco mais de desempenho, talvez não seja o carro exato. O motor maior cairia bem mais nesse carro, mas também é um carro compacto.
Ele faz 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 171 km por hora. E o outro ponto que ele peca também é em relação ao consumo. Você não pode exigir um bom desempenho nem um bom consumo desse carro. Na cidade ele faz 6,3 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina. Já na estrada ele faz 7,5 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina. O C3 é um carro no geral muito confiável, ele não vai te dar dor de cabeça, mas fique atento na suspensão que ele pode ter alguns probleminhas. No geral é um baita carro, principalmente para quem quer um carro mais familiar. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa e deixe uma sugestão aí também de lista de outros carros para a gente estar comentando. Forte abraço, valeu e fui!